Olá pessoal, sejam bem-vindos à TV Escola Jaboatão. Eu sou o professor Vinícius Nascimento e hoje a nossa aula de ciências vai para os sextos anos. Vamos lá? A nossa aula de hoje vai ser sobre sistema digestório e sistema excretor. Nós vamos falar sobre as funções realizadas por essas estruturas. Vamos lembrar, então, o que são os sistemas. O nosso organismo, na realidade, ele não é uma coisa só. Ele é dividido em vários órgãos que vão se juntar em estruturas chamadas de sistemas que vão realizar determinadas funções. Cada sistema vai realizar a sua função e todos eles, juntos, vão trabalhar para a manutenção da sobrevivência do nosso organismo. Cada um fazendo a sua função, todos eles vão servir para que o corpo se mantenha em equilíbrio, se mantenha estável e mantenha a sua capacidade de sobreviver. Então a gente vai falar sobre alguns sistemas, cada um com sua função. Hoje vamos falar sobre dois deles. Então, vamos começar sobre o sistema digestório. Qual é a função do sistema digestório? Para que ele serve, além de manter o organismo vivo? A gente pode dizer que o sistema digestório ele vai ter basicamente 4 funções. A primeira função é a de ingestão, que significa colocar o alimento dentro do organismo. Essa é a primeira função do sistema digestório. Ele também vai ser responsável pela digestão. E o que é digestão? É quebrar o alimento em partículas menores que possam ser absorvidas pelo nosso organismo. Também vai ser responsável pela absorção, que é justamente quando essas substâncias passam a integrar o nosso organismo, deixam de ser simplesmente alimento e passam a fazer parte do nosso corpo. E ele também vai ter a função de egestão. E o que é egestão? Pegar tudo aquilo que não serviu, que não pôde ser digerido e mandar para fora. Também é função do sistema digestório. Vamos então falar sobre os órgãos do sistema digestório. O primeiro órgão é a boca. E para que a boca serve? Para a ingestão, ou seja, é através da boca que o alimento vai para dentro do nosso organismo. Ela também vai ser responsável pela mastigação, que é justamente essa primeira quebra, essa primeira fase da digestão do nosso organismo, né? Onde a gente vai utilizar a boca, os dentes para amassar, triturar o alimento, transformando em partes menores que possam ser manipuladas com mais facilidade. E uma coisa muito importante que existe na nossa boca é a amilase salivar. É uma enzima, é uma substância que ajuda a quebrar os açúcares. A gente pode observar isso, por exemplo, quando a gente come um bolinho de goma. A gente pega o bolinho de goma, coloca na nossa língua e ele derrete. Por que ele derrete? Porque essa amilase salivar, essa substância, vai ajudar a quebrar o amido, os açúcares dos quais ele é feito. A gente também pode observar isso no miolo de pão. Se a gente pegar o miolo de pão e deixar parado na nossa língua, ele é salgado, mas ele vai ser quebrado pela amilase salivar e vai se transformar num doce. A gente vai sentir que ele vai ficando doce por conta dessa amilase salivar. Próximo órgão é a faringe. Logo depois da boca, o alimento vai para a faringe, que a gente chama popularmente de garganta, e a faringe ela vai ser responsável pela deglutição, ou seja, ela vai mandar definitivamente o alimento para dentro do organismo. Ela vai selecionar aquilo que é alimento e vai jogar para os próximos órgãos, incluindo o estômago, principalmente. Então, a faringe vai ser responsável pelo ato de engolir, que a gente chama de deglutição. Logo depois que a gente engole, o alimento passa por um longo tubo que recebe o nome de esôfago. Esse tubo ele vai até o estômago. Então ele vai ser responsável pelo transporte do bolo alimentar, aquilo que a gente já mastigou, vai passar pelo esôfago e ele vai fazer isso através dos movimentos peristálticos, que são movimentos que empurram o alimento na direção correta. Ou seja, mesmo que a gente comesse algo de cabeça para baixo, o alimento iria seguir o caminho certo e iria completar a digestão. Porque ele não desce simplesmente pela força da gravidade para baixo. Ele é empurrado por esses movimentos peristálticos que começam no esôfago e vão até o fim do nosso sistema digestório. Então, depois do esôfago, o alimento vai para o estômago. O estômago, pessoal, funciona como se fosse um liquidificador. Ele vai transformar aquilo que é alimento numa substância líquida. Então, como é que ele vai fazer isso? Por meio de contração muscular.
Então o estômago tem uma contração forte, ele torce o alimento para tentar quebrá-lo em partículas cada vez menores. E também por meio do suco gástrico, que é uma substância, que é uma enzima também, como a amilase salivar, que vai ajudar a quebrar as substâncias que estão lá no nosso alimento. De um modo especial, no estômago vão ser quebradas as proteínas, certo? Então, quando a gente come carne, ovo, leite, que são ricos em proteínas, isso vai ser quebrado principalmente no estômago. Depois do estômago, o alimento vai passar para o intestino delgado, que a gente chama popularmente de tripa. Mas qual é a função do intestino delgado? Primeiro é importante saber que nele continuam acontecendo os movimentos peristálticos, empurrando o alimento ao longo de todas essas alças de um longo caminho enroladinho que é o intestino delgado. Nele vai ter também o suco entérico, que são substâncias produzidas por outros órgãos que ajudam na digestão. Então, tudo que ainda não foi digerido até agora vai terminar de ser digerido no intestino delgado. É lá que vai se completar a digestão. Mas uma função essencial, muito importante do intestino delgado, talvez até a principal, é a absorção de substâncias orgânicas. É no intestino delgado que tudo aquilo que a gente comeu, tudo aquilo que foi transformado em proteínas, açúcares, essas gorduras que foram quebradas, vão ser absorvidos para poder integrar o nosso organismo. É o intestino delgado que vai ser responsável por isso. Quem é que vai ajudar o intestino delgado a realizar as suas funções? O fígado é um desses órgãos. O fígado é um dos órgãos que mais possui funções no nosso organismo. Mas aí, no sistema digestório, ele vai ter a função de auxiliar na digestão de gorduras. Como é que ele faz isso? Ele produz uma substância chamada bile, que funciona como um detergente, que ela vai ajudar a misturar as gorduras para facilitar a digestão acontecer nelas. O fígado também vai ser responsável pela degradação de toxinas. Então, toda vez que a gente come alguma coisa que possui substâncias tóxicas, como por exemplo o álcool, o fígado é que vai ser responsável por essa degradação. E ele também é um dos órgãos que vai armazenar os nutrientes. Então, tudo aquilo que a gente come, que vai ser absorvido no intestino, vai para o fígado e é a partir do fígado que vai ser distribuído para as outras células do organismo. Então o fígado tem muitas funções, essas são apenas algumas delas, mas o fígado ainda vai realizar, por exemplo, a quebra de células do sangue, a reciclagem de células do sangue. O fígado vai ser responsável por armazenar açúcares, então vai ter várias funções do fígado. Essas são as principais no sistema digestório. E o pâncreas também vai ser outro órgão que vai ajudar o sistema digestório. É ele quem vai ser o principal responsável pela produção das enzimas que vão ajudar a quebrar as substâncias que estão lá no nosso intestino. Os alimentos que não foram digeridos ainda vão ser digeridos graças às substâncias produzidas pelo pâncreas. Então, o suco pancreático são essas substâncias que vão fazer a digestão. E o pâncreas ele também vai atuar no controle da glicose no sangue. O pâncreas vai produzir hormônios que vão controlar a quantidade de glicose que vai ser disponível. Então, quando a gente come, a gente absorve o alimento e toda essa glicose, esse açúcar vai para o sangue. É o pâncreas que vai ser responsável por recolher esse açúcar, né? Substâncias produzidas pelo pâncreas vão recolher esse açúcar para guardar ou até fornecer esse açúcar de volta para o sangue quando os órgãos necessitam dele. Então, é uma função muito importante do pâncreas. Depois que o alimento passou pelo intestino delgado, com a ajuda desses outros órgãos, ele vai para o intestino grosso, que ele tem até uma função semelhante. Enquanto o intestino delgado absorvia os nutrientes orgânicos, o intestino grosso vai absorver principalmente a água e os sais minerais. Ou seja, quando o alimento chega lá, ele está bem líquido e o intestino grosso vai absorver a água e sais minerais até que ele fique pastoso, formando, portanto, as fezes. Por fim, depois do intestino grosso, o alimento vai passar para o reto, é o último órgão do sistema digestório. E a função do reto é basicamente a expulsão das fezes, que a gente chama de egestão. Com as fezes formadas, elas vão ser empurradas pelos movimentos peristálticos no reto para fora do organismo, assim realizando a egestão. Então, já que a gente falou, a gente vai falar também do sistema excretor, vamos pensar aí. Qual é a função do sistema excretor? A gente já viu a função do sistema digestório. Vamos então agora para a função do sistema excretor.
Primeira função é a de filtrar o sangue. Então, é no sistema excretor que vai ser filtrado o sangue, que vão ser retiradas todas as toxinas, tudo aquilo que está em excesso, tudo aquilo que faz mal, para ser mandado para fora. Ele vai eliminar também o excesso de água, e é por isso que quando a gente bebe muita água, a gente tem muita vontade de fazer xixi, porque esse excesso de água é eliminado pelo sistema excretor, né, pelo sistema urinário. E ele também vai ser responsável por controlar a concentração de sais minerais no organismo. Quando tem excesso, o sistema excretor manda para fora. Quando está pouco, o sistema excretor retém, segura para que não seja eliminado. Quem são os órgãos do sistema excretor? Primeiro órgão vai ser os rins, que eles ficam aqui na região atrás do nosso corpo, mais para baixo, e eles vão ser os principais responsáveis por filtrar o sangue. Os rins são feitos dessas estruturas que vão filtrar o sangue. Ele vai recolher o sangue e vai absorver, né, formar a urina a partir de todas aquelas substâncias que estão em excesso, aquelas substâncias tóxicas, os restos do nosso metabolismo. Então, a urina é justamente o resultado da filtração do sangue. Depois que a urina é produzida, ela vai para 2 tubos que recebem o nome de ureteres, um saindo de cada rim. E a função do ureter é basicamente conduzir a urina. O ureter vai levar a urina dos rins que o produziram até o nosso próximo órgão, que é a bexiga. E a bexiga vai ser responsável pelo armazenamento da urina. Então, para que a gente não fique eliminando o líquido o tempo todo, que poderia ter problemas de infecção, de juntar bactérias, o nosso organismo, muito sabiamente, tem um órgão que é responsável por armazenar, guardar essa urina até que tenha uma quantidade significativa e ela precise ser mandada para fora. Esse órgão é justamente a nossa bexiga. Depois da bexiga, então, a gente tem um órgão que é a uretra, que vai ser responsável por eliminar a urina do organismo. Então, quando a bexiga está cheia, ela envia um sinal, abre o caminho e assim a uretra permite que a urina, o xixi, saia do nosso organismo. Então, pessoal, considerando tudo isso sobre os 2 sistemas que a gente tratou, eu quero que você escreva no seu caderno as semelhanças e as diferenças entre o sistema digestório e o sistema excretor. É o nosso desafio de hoje, tá? Ficou fácil. Então é isso aí, pessoal. Bons estudos e até a próxima aula.